Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao ProTalk da Prominente, o primeiro webinar ao vivo, direto aqui da Prominente. Primeiro eu gostaria de explicar como é que isso vai funcionar. Esse webinar tem a duração aproximadamente aí de 30 minutos, tá? Durante a apresentação, vocês não precisam ficar copiando, porque no final da apresentação nós vamos enviar para vocês, né? Nós temos o contato de vocês. Como é um webinar ao vivo, né? Uma live, problemas técnicos podem ocorrer. Se caso cair sinal ou o áudio falhar, vocês mandem no chat que a gente tenta resolver. Perguntas, questionamentos, mandem no chat também. A gente tem pessoas aqui dedicadas que vão ficar respondendo durante a live, tá bom? Então, iniciando, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Rodrigues, eu tenho 35 anos, sou engenheiro mecânico formado desde 2011. Tenho 8 anos de experiência, minha última experiência foi nos tanques de armazenamento, né, na parte de caldeiraria pesada. E na Prominente eu estou há 2 anos. No primeiro ano eu trabalhei como analista de orçamentos e agora estou como analista de produtos. Quem quiser me conhecer melhor, aí tem o QR Code com o link do meu LinkedIn, tá ok? Vou falar um pouco da Prominente. A Prominente está no mercado há 60 anos e presente em mais de 100 países. A matriz da Prominente fica na Europa, na Alemanha, em Heidelberg, e uma das suas subsidiárias fica aqui, em São Bernardo, ABC Paulista, São Paulo, no Brasil. A Prominente, ela é dividida em 4 unidades de negócio. Nós temos a unidade de negócio 1, que são as bombas dosadoras do tipo microprocessadas, com controles, automação. Tem também a parte de bombas peristálticas, de bombas helicoidais. Tem a unidade de negócio 2, que são as bombas de processo. Essas bombas de alta pressão, bombas offshore, bombas de plataforma. Temos a unidade de negócio 3, que é a unidade que trata de análise de água, a unidade analítica. Faz análise de cloro, pH, entre outros parâmetros. Temos também a unidade de negócio 4, que é a parte de desinfecção e tratamento de água. Aí engloba sistemas de UV, dióxido de cloro, preparadores de polímeros, entre outros. A Prominente está presente em quase todos os segmentos do mercado, ou eu diria em todos os segmentos do mercado. Nós temos uma frase que onde tem água, tem Prominente. Em todo lugar tem água, então a Prominente se encaixa em todos os segmentos do mercado. Talvez mais conhecido em alguns do que em outros, mas a Prominente está ali presente em qualquer segmento. Antes de iniciar, eu vou dar só uma passada nos assuntos que a gente vai comentar aqui hoje. Nós vamos dar uma breve introdução do que é a indústria 4.0, os desafios de implementar essa indústria 4.0 no Brasil. Vamos falar um pouco do cenário econômico e como vem se comportando a indústria. Também vamos falar de um conceito que está dentro da indústria 4.0, que é a indústria inteligente, que é a Smart Factory. Depois vamos falar da parte de medição e controle, monitoramento. E depois eu vou apresentar o equipamento da Prominente, que é o do Connex, que é o que vai te ajudar a entrar nessa nova revolução. O que é a indústria 4.0? Historicamente, estamos passando pela 4ª revolução industrial, passamos por 3. A primeira revolução industrial, que foi denominada indústria 1.0, foi a implementação de máquinas a vapor dentro da indústria. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, que foi a substituição dessas máquinas a vapor por máquinas elétricas. Depois nós tivemos a terceira revolução industrial, que foram essas máquinas elétricas controladas com algum tipo de controle, algum tipo de monitoramento, tipo os painéis de PLC supervisórios. E agora nós estamos vivendo a indústria 4.0, que é a 4ª revolução industrial, que é o quê? Pegar todos esses equipamentos, essas máquinas, esses controladores e integrar isso numa nuvem, numa rede, e você ter acesso em qualquer lugar que esteja, em qualquer país ou região, fora da empresa, dentro da empresa, está tudo integrado, criando um banco de dados. Quais são as principais tecnologias dessa indústria 4.0? É a internet das coisas, que é as coisas mesmo estarem ligadas, conectadas, os computadores, máquinas, robôs,
equipamentos estarem conectados. A computação na nuvem seria esse acesso a essa nuvem, onde ficam esses dados, que entra a parte de Big Data, que é o armazenamento, que fica tudo em nuvem. A parte da segurança da informação, a gente está tratando aqui de dados e processos da sua empresa, então isso precisa ter uma segurança, porque é uma rede. Tem a realidade aumentada, que é, além de você controlar e monitorar e ter o backup desses dados, é você também conseguir visualizar isso através de câmeras. E tem os robôs autônomos capazes de realizar algumas tarefas. Quais são os desafios dessa indústria 4.0 no Brasil? A Fiesp fez uma pesquisa com 227 empresas, entre pequenas, grandes e médio porte, com uma pergunta bem simples. A primeira: você sabe o que é a indústria 4.0 ou já ouviu falar? 68% dessas empresas sabem o que é a indústria 4.0, já ouviram falar, e 32% nunca ouviram falar, não sabem do que se trata. E aí a Fiesp foi além, pegou esses 68% dessas empresas e continuou a pesquisa, e perguntou sobre produtividade. 90% dessas empresas concordaram que vai aumentar a produtividade dentro da sua empresa, do seu processo produtivo. Perguntou sobre o impacto disso no mercado. 67% acham que vai ser impacto mediano, que não vai fazer tanta diferença como está hoje. Perguntou se ela tem uma perspectiva de colocar e implementar isso dentro da sua fábrica. 30% concordaram e acharam que sim, com o tempo eu vou conseguir instalar isso dentro da minha empresa. Mas quem realmente hoje está preparado para receber a indústria 4.0? Nessa pesquisa, apenas 5% das empresas estão realmente preparadas para receber a indústria 4.0. Antes da gente começar no conceito mesmo da indústria 4.0 ou dar alguns exemplos, vamos ver como que vem comportando a indústria durante uns anos. Em 2015, nós tivemos a reeleição da Dilma Rousseff. Em 2016, teve o processo de impeachment, e aí o Temer assume. Em 2017, se mantém o Temer, e em 2018 teve a eleição do candidato Jair Bolsonaro. O que acontece é que a indústria, com todos esses fatos ocorrendo durante o ano, ela dá uma brecada, põe um pouco o pé no freio, porque ela precisa entender como que vai se comportar o país economicamente. Quando o Bolsonaro assume em 2019, depois de umas eleições sangrentas, umas eleições bem agressivas, 2019 se mantém um ano assim instável, não foi tão favorável, muitas empresas sentiram, não foi muito bom. Ele chegou com outras ideias, trocou muita gente, mas o fim de 2019 começou a melhorar. As empresas criaram uma boa perspectiva para os próximos anos. E realmente, 2020 começou muito bem para a maioria das empresas. O primeiro, o segundo mês foi bem satisfatório e as previsões eram boas. Só que apareceu um inimigo invisível que quase ninguém esperava, que foi o Covid. O que aconteceu? Esse Covid é uma pandemia, né, que hoje se instala e todo mundo conhece, veio tão forte de uma tal maneira que foi capaz de parar eventos, de parar indústrias, parar shows, mudou a data de uma Olimpíada. Então, assim, não é brincadeira, realmente isso afeta muito o mercado, paralisando várias empresas, né? E só que assim, ele também veio, acredito eu, para mudar e quebrar alguns paradigmas. Nós precisamos encontrar um meio de contornar essa pandemia. Por quê? Porque a gente não sabe quando isso vai passar. Nós estamos na mão da ciência. E, por enquanto, nós não conhecemos nem esse vírus. Então, nós precisamos passar por ele ou contornar ele sem sofrer muito lá na frente. E a indústria 4.0 pode te ajudar a fazer isso. Um exemplo de olhar por outra perspectiva desse vírus, eu não estou aqui falando que o vírus é bom ou ele veio para melhorar, tá? Eu só estou tentando dar uma outra visão. Por exemplo, muitos de vocês, com certeza, já devem ter assistido a live que os cantores estão fazendo. Eles não têm mais o público, não tem mais aquele pessoal perto dele,
Então eles tinham que arrumar uma maneira de continuar a ter o seu lucro, ter os seus shows. O que aconteceu? Eles começaram a fazer as lives de dentro de casa. Olha que interessante. Antigamente, né, antes da pandemia, um artista famoso, um cantor famoso, para ele fazer um show em um estádio de futebol, por exemplo, ele ia fazer um show para 150, 200 mil pessoas. Só que atrás desse artista, ele tinha uma banda, ele tinha pessoal para elétrica, pessoal da estrutura, pessoal do áudio, pessoal da bilheteria. Ele tinha um staff enorme por trás. Então ele tinha todos esses custos por trás de um show. E o que acontece hoje? Hoje ele faz uma live de dentro da sala dele, ele e mais 3, 4 pessoas, 2 câmeras, com patrocínios, e ele passa isso, atinge um público de mais de 1, 2 milhões de pessoas. Então ele reduziu o custo e consegue ter um público maior, atinge mais pessoas com o produto que ele vende, que é a música dele. Se a gente analisar também por um outro lado, eu vindo para cá durante essa semana, vi em noticiários que o índice de poluição baixou. Gasolina, combustível, a gente está pagando 40, 50 centavos mais barato. Então, é como eu disse, eu não estou falando que o vírus veio e é uma coisa boa. Só estou tentando dar uma outra visão, um outro lado. Eu acho que, como nós não temos muito o que fazer, a não ser esperar, a gente precisa entender e tentar se readaptar. Esse é o ser humano, se reinventar e se readaptar. E eu acho que esse vírus abriu muita mente. Por exemplo, os trabalhos home office. Havia muito preconceito, ou tem muito preconceito, por trabalho home office. Quando você fala home office, muitas das pessoas vão dizer, home office é folga, vou trabalhar de casa. Não vou trabalhar. Mas eu vou falar no meu caso, por exemplo. Eu sou casado, eu não tenho filhos. Quando eu estou trabalhando no home office, que a empresa aqui está fazendo revezamento, eu estou totalmente focado no meu serviço. Eu não tenho uma conversa paralela, eu não tenho um amigo contando uma piadinha na mesa do lado, um telefone tocando, ou alguém que passou e eu perco um pouco a concentração. Então, eu estou focado. Então, eu posso dizer, no meu caso, que se a minha produtividade não aumentou, pelo menos ela não reduziu. Isso eu estou dizendo para mim. Então, eu acho que o home e outros conceitos, esse vírus acabou abrindo a mente das pessoas. Mas vamos voltar então para a indústria 4.0. Dentro da indústria 4.0 existe um conceito que é a indústria inteligente, que é o Smart Factory, que é o conceito que hoje em dia cairia muito bem nas indústrias, que é o conceito da indústria inteligente, ela integrada, todas funcionando como se fosse uma engrenagem e quase que 100% sozinha. Eu vou dar um exemplo bem simples. João tem uma fábrica de bolos, por exemplo. Todo dia ele produz X quantidade de bolos, de vários modelos e sabores, mas todo dia a mesma quantidade. Um certo dia, um cliente de João coloca um pedido onde ele precisa aumentar essa produtividade em 30%. O que acontece? O sistema, ao cair esse pedido, ele já entende que vai precisar aumentar essa produção, ele já consulta o estoque, já vê se tem matéria-prima para aumentar essa produção, farinha, leite, fermento, já vê se o tempo de horas trabalhadas é o suficiente ou ele vai ter que estender essa carga horária para poder atender o pedido no tempo. E com isso, o João fica só monitorando e analisando e tendo esses dados para ele, formando uma base de dados, um histórico. Só monitorando e vendo se está tudo certo. Se não existisse esse conceito, vamos colocar, por exemplo, uma indústria que não tem isso, como na maioria. Entrou o pedido, precisa aumentar em 30%. João liga para o funcionário dele e fala, vai lá, dá uma olhada no estoque, vê se tem matéria-prima suficiente. Ele vai lá no estoque, ele olha, vê lá, tem 20 quilos de farinha. Aí ele olha as 20 quilos de farinha e fala, 20 quilos de farinha, ele pediu para aumentar 30%, compra mais 20 que dá. Com certeza vai dar. Só que você não precisa dobrar esse seu pedido, você precisa de 30% a mais só. Então, o Indústria 4.0 vem para reduzir esses custos e aumentar essa produtividade. Que aí você pega esse colaborador e coloca onde ele realmente é necessário, onde ele vai fazer a diferença. Então, isso é uma introdução básica do como pode funcionar
a indústria 4.0 dentro da sua empresa. Como eu falei, a indústria 4.0 ela é muito mais profunda do que isso, tá? Ela envolve outros setores de TI, automação, robótica, mas é uma visão assim meio geral e básica de como pode funcionar. Só que, aí, a Prominente tem um equipamento que pode te ajudar, que é o do Connex. Trazendo agora para a Prominente, o do Connex, ele vai te possibilitar, por exemplo, conectado a uma bomba dosadora, ele vai te possibilitar a tudo que você vê na bomba dosadora, você vê na tela do seu computador, do seu smartphone, com backup de dados, histórico. Então, tudo que você teria que ir até a bomba, até o equipamento para visualizar, esse do Connex vai te dar na tela do seu computador, em onde quer que você esteja. Se você estiver viajando a negócios, no hotel, na sua casa, a qualquer hora do dia, em tempo real. Então, você tendo o do Connex e tendo os equipamentos que se conecte a ele, você tem acesso à sua empresa 24 horas por dia. Você sabe tudo o que está acontecendo e você tem um histórico de tudo o que está acontecendo. Olha que legal. Se acontece um pedido desse, do João, da fábrica de bolos, e você tem um do Connex, esse pedido fica registrado, fica um histórico. Da próxima vez que isso acontecer, todo o sistema já sabe o que ele tem que fazer. Olha que interessante, não é verdade? Eu gosto de apresentar o do Connex e contar um caso de aplicação para ficar mais claro na mente de vocês. Esse caso aconteceu no interior, são 3 estações de tratamento. Vamos chamar de estação de tratamento 1, 2 e 3. A estação de tratamento 1 seria a base, onde fica o laboratório, fica os técnicos. A estação de tratamento fica próxima, a estação de tratamento 2 fica próxima à estação de tratamento 1, menos de 5 minutos de carro. Só que a estação de tratamento 3 fica a mais de 10 quilômetros de distância, ou mais, se eu não me engano. Então, o que acontece? Qual foi a aplicação? Vamos instalar um do Connex na estação de tratamento 1, que é a base. A estação de tratamento 2 fica bem próxima. E uma na estação de tratamento 3. Porque como que eles fariam antes? Antes, um colaborador tinha que ir até a estação de tratamento 3, uma vez de manhã e uma vez à tarde, para coletar a amostra, trazer para o laboratório, depois ele fazia isso à tarde, quando ele não tinha que ir mais vezes durante o dia. Então ele faria uma média de 10 viagens no mínimo por semana, né? Com a instalação do Connex, todo esse processo, esse monitoramento que ele tinha que ir até lá, ele faz da base 1. Então ele não precisa fazer essas viagens. Ele só vai lá quando realmente precisa, porque ele está acompanhando todo o processo que está acontecendo lá. Ele não precisa se deslocar até lá. Ele só vai até lá quando precisa de uma manutenção, uma necessidade. Então, isso veio para ganhar um tempo. Ele ganha tempo com isso, porque ele tem mais tempo para fazer outras coisas, né, se dedicar a outras coisas. Ele tem uma agilidade nessas informações, porque é em tempo real, ele consegue analisar e ver o que está acontecendo em uma e na outra. Ele tem essas métricas, esses dados, ele tem todos esses dados através de planilhas, ele consegue acessar essa nuvem. E ele tem essa economia, que é a economia de tempo e também de transporte, com carro, com combustível, às vezes, talvez, viagens desperdiçadas, não precisaria ir, talvez. Então, ele tem, com esse equipamento e com essa instalação, ele conseguiu ganhar essa agilidade no processo. Agora, nós vamos abrir um pouco de tempo para perguntas e respostas, tá? Porque está chegando bastante pergunta aí no chat, né? Talvez a gente não consiga responder todas. Eu estou olhando aqui para o lado porque tem um outro monitor aqui com as perguntas, né? Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas fiquem tranquilos, todas as perguntas vão ser respondidas. Nós temos o contato de vocês, nós temos o e-mail. A gente vai fazer um filtro do que já foi respondido e o que não foi a gente vai enviar para vocês, tá bom? Vamos ver aqui as perguntas que estão chegando. O Joel está perguntando, somente versão Wi-Fi ou GSM? Joel, boa tarde. Hoje, somente versão Wi-Fi. A Prominente lançou um demo com versão GSM, mas foi um protótipo, foi um teste. Não estão mais trabalhando nisso, não vai ter mais atualização. Então hoje, só a versão Wi-Fi. Você precisa chegar com uma rede do Connex, uma rede Wi-Fi. Se você não tiver essa rede, a gente precisa pensar em um modo, ou com um modem,
ou levar esse do Conex até perto da rede, ou trazer um repetidor, mas hoje é só o sistema Wi-Fi, tá bom? Vou ver mais uma pergunta. Cláudia está perguntando, precisa do selo Anatel? Tem, só a Prominente tem? O selo Anatel, como que funciona? Tudo que você joga na rede, você acessa, vamos dizer assim, o espaço aéreo nacional, você precisa de uma autorização. E quem comanda, quem controla é a Anatel. Então, como eu preciso desse equipamento em uma rede, acessando uma rede, obviamente eu preciso ter a certificação da Anatel. Então, o nosso equipamento tem essa certificação. Isso vai te dar um maior conforto, uma maior segurança, porque se a Anatel, por um acaso, por algumas circunstâncias, venha fazer alguma auditoria e pegue esse equipamento sem, ou um outro sem essa certificação, isso pode gerar uma multa e uma multa altíssima. Então, o nosso equipamento tem esse selo da Anatel. Eu não conheço equipamentos de concorrente que tenha, tá? Mas eu tenho certeza que o nosso equipamento tem e os concorrentes eu acho que não tem. Pelo que eu sei, assim, nenhum tem. Mais uma pergunta, Jorge, quais são as barreiras para a implementação da indústria 4.0? Jorge, o que eu acho, assim, por mim, a maior barreira seria as pessoas, né? Porque é difícil você mudar a cultura de uma fábrica que vem trabalhando há muito tempo de um jeito e você chegar e implementar uma outra coisa. Você precisa vender essa ideologia para as pessoas, precisa mostrar que vai dar certo, porque é difícil você mudar uma estrutura que já está funcionando e tentar atualizar, e você vai precisar de treinamento para os seus colaboradores. Então, eu acho que uma das barreiras assim que pode não atrapalhar, mas que pode ser um degrau a mais aí seria as pessoas mesmo, mais parte de treinamento. É claro, você vai precisar de um investimento, que você precisa preparar a sua empresa, precisa de uma infraestrutura, então você vai ter alguns gastos, mas assim, é um investimento que eu acho que tem que ser feito, porque senão você vai ficar para trás e depois você vai ter que correr atrás dessas pessoas, dessas indústrias que já têm. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena. Então, é melhor investir agora e começar e caminhar com todos do que depois ter que correr atrás. O Augusto está perguntando, somente conecta com bombas? Augusto, conecta com bombas, mas conecta também com sistemas analisadores, né, de cloro, pH, e também tem sistemas de UV e de óxido de cloro. Então, você consegue conectar com esses outros equipamentos. Se for bomba dosadora, solenoide, você consegue conectar até 15 dosadoras para um do Conex, exceto a bomba motora Sigma X. Agora, se for analisadores, controladores, sistemas de UV, aí tem que ser um do Conex para um equipamento, tá bom? O Ricardo está perguntando aqui, consigo apenas monitorar ou controlar? Boa, Ricardo, boa pergunta. Hoje, a gente só consegue monitorar e ter esse backup de dados, esses relatórios. Nós não conseguimos controlar ainda. Por partes burocráticas, ainda isso não foi liberado, porque depende muito, porque a gente está mexendo em rede, precisa de uma segurança maior. É claro, os dados, antecipando talvez alguma pergunta, os dados, eles são criptografados. O mesmo dado, a mesma criptografia que você usa para entrar no site do seu banco, pelo seu celular, é o mesmo que a Prominente usa para enviar esses dados, para essa conversa entre do Conex e a plataforma. Então, é uma segurança, existe já uma segurança, tá? Em cima disso, mas assim, o controle ainda não foi liberado, mas eu acredito que no futuro bem próximo, bem perto, isso já vai ser possível, tá bom? Tá chegando mais questões, deixa eu só pegar aqui ele para mostrar para vocês. Olha, esse aqui é o do Conex. É um equipamento pequeno, né? Bem compacto. Ele vai servir como ponte, ele vai pegar os dados da sua bomba dosadora e vai enviar para uma nuvem. Você não vai acessar o do Conex, você vai acessar a nuvem. Então você não precisa ter acesso ao do Conex. Com um código de acesso, qualquer equipamento que tiver em rede, você vai conseguir visualizar na sua plataforma. Então esse é o do Conex. Como eu falei, está chegando muitas perguntas.
A gente vai responder, tá? Todas elas, não vamos trazer todas para cá. Fiquem tranquilos, vamos enviar as apresentações também, tá? Sigam a Prominente, acesse o QR Code aqui, aponta a câmera, siga a Prominente nas redes sociais, você vai ver aí que tem informações sobre próximos eventos, catálogos, flyers, então não deixa de seguir a Prominente nas redes sociais. Essas são algumas referências que a gente usou nas pesquisas, tá? E eu queria agradecer a todos, né, que participou pelo tempo. Se tiver mais dúvidas, tiver alguma sugestão, alguma questão, tem o prominente.br, pode entrar em contato, tem o telefone, a gente conversa, a gente vê o que pode fazer, como implementar isso na sua empresa, tentar adequar a sua empresa para entrar na indústria 4.0. É isso, eu queria agradecer a todos, tenham uma boa tarde e até a próxima.